Exatamente, Vera. Acontece nesse momento um café da manhã lá no Palácio da Alvorada, a convite do presidente Jair Bolsonaro. Estão por lá o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e também o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Segundo os jornais, eles estão nesse momento, então, foram convocados para essa reunião, para esse café da manhã, para falar, rediscutir mesmo o impacto de governabilidade aí do país. A gente aguarda as notícias desse café da manhã que está acontecendo nesse momento. Na sequência, o presidente Rodrigo Maia tem também uma reunião com alguns parlamentares e também secretários lá com o ministro da Economia, com o ministro Paulo Guedes, que também participa desse café da manhã. Por aqui, a gente aguarda também a reunião de líderes marcada para as 3 horas da tarde, que vai definir aí a lista, a ordem de votação dessas tantas medidas provisórias que estão aguardando votação no plenário. A gente vai conversar sobre a expectativa de votação dessa semana e também o clima político em geral com 2 deputados que estão aqui com a gente. O deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB do Maranhão, e também o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo e é do PSL de Santa Catarina. Deputado Hildo Rocha, o senhor um dos temas aí que a gente vai ver, que a gente viu que está o primeiro da fila, essa medida provisória sobre o saneamento, e o senhor é coordenador de uma frente parlamentar sobre esse assunto. Já tem acordo para votação dessa medida provisória que muda, então, as regras de contratação das empresas de saneamento no país? Infelizmente, ainda não há acordo, mas a matéria é importante. Nós temos que dar segurança jurídica aos empreendedores que queiram empreender nessa área. É uma área fundamental para o desenvolvimento. Nenhum país é desenvolvido se ainda tem dentro da sua população 35 milhões de pessoas sem água tratada. 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, mais de 100 milhões de brasileiros não têm o direito de tratar o esgoto da sua casa. O esgoto da sua casa fica no quintal da sua casa, levando doenças para ele, para os seus vizinhos. Enfim, é o país que nós temos. Esse é o país, é o Brasil. Mas nós temos que aprovar uma mudança na legislação no que diz respeito ao saneamento básico em nosso país, saneamento ambiental. Já tentamos 2 vezes, essa segunda tentativa, em menos de 1 ano, mas me parece que será frustrado. Mas vamos tentar hoje no plenário, que há um corporativismo muito grande, daqueles que representam os servidores das empresas estatais que não querem perder o espaço. E nós sabemos que essas empresas estatais não têm dado conta de ofertar serviço de qualidade, de saneamento, tanto água como esgoto para os brasileiros. E nós temos que fazer com que haja uma regulação única em nosso país em relação a isso. Nós sabemos que a Constituição garante aos municípios o direito de dar a concessão ou de fazer um contrato com empresa, ou empresa seja mista, estatal, privada. Mas tem que ser feita licitação. Se você tem 2, 3 pessoas querendo, pessoas jurídicas querendo fazer aquele trabalho, por que não vai se licitar? Por que tem que entregar para uma empresa deficitária e não se fazer a licitação? Esse é o grande gargalo, porque as empresas estatais querem garantir reserva de mercado. Não podemos garantir reserva de mercado para uma empresa que é ineficiente, que tem mostrado ineficiência. São poucas as empresas estatais na área do saneamento que têm tido um resultado satisfatório para a população. A gente conta até nos dedos essas empresas. Então, e no momento em que a gente permite que a água seja fornecida pela empresa privada, por iniciativa privada, nós não estamos dizendo que vai aumentar o preço da água, de jeito nenhum, até porque vai ter, pela nossa proposta, pela proposta do governo, a ANA, a Agência Nacional de Água, que vai regular a questão dos preços da água. Agora, Coronel Armando, as empresas que tradicionalmente têm, então, essa prioridade, as empresas estaduais, elas alegam que elas têm o conhecimento de causa de fazer esse trabalho, sempre fizeram há muito tempo, alegam também que existe um custo muito grande de infraestrutura, de instalação dessas redes numa escala como a do Brasil. O senhor acha que essa medida provisória pode realmente ajudar a resolver o problema? Eu acho que ela ajuda sim, porque nós vamos poder discutir os diversas opiniões sobre a medida. O deputado Hildo Rocha está certo, nós temos que fazer o saneamento chegar à casa de todos os brasileiros. Isso vai ter impacto direto na área de saúde, vai ter impacto no desenvolvimento do país. E o liberalismo econômico, ele traz essa vertente da participação da iniciativa privada no desenvolvimento do país. É lógico que a gente tem que considerar as estruturas estaduais que estão há muito tempo, e isso também fazendo a canalização, a distribuição de água, a rede de esgoto nos estados e municípios. No meu estado de Santa Catarina, nós temos lá a Companhia Água de Joinville e várias cidades partindo para sair
das empresas estaduais e criaram a sua companhia de águas. É lógico que ainda tem uma reserva de mercado que tem que ser discutida, porque o preço ele deve ser acessível a todos e tem que talvez até ter uma tarifa social, de forma que todos possam ter acesso a isso. Então, acho muito importante essa discussão. Acho que eu e o deputado Rocha concordamos nesse aspecto e vamos trabalhar juntos para chegar a um consenso. Deputado, das outras medidas provisórias em pauta, o senhor faz alguma outra aposta? Parece que tem um acordo mais avançado para essa medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a possibilidade de sanção, de punição dos bancos de dados que aí vazarem, né, ou permitirem aí a violação dos dados pessoais. Eu acho que tem condições de ser votada essa medida provisória. Eu vejo que as outras medidas provisórias também são muito importantes. A 871, que dá condições para que possa se fazer um trabalho melhor por parte dos servidores do INSS, que tem alguns equívocos ali na medida provisória que podia ter sido resolvido na comissão especial que tratou do assunto, mas a comissão especial demorou a ser instalada. Esse é o grande problema da tramitação das medidas provisórias. Não é o prazo que se dá para a Câmara ou se dá para o Senado. O Senado reclama, mas o Senado é culpado também das medidas provisórias ficarem tudo no afogadilho, porque lá na comissão especial os senadores participam. E na hora que os senadores são presidentes das comissões, eles até muitas das vezes demoram a instalar as comissões. Então, se há algum culpado de tudo isso que acontece na tramitação das medidas provisórias, são todos. São todos porque as medidas provisórias demoram a ser instaladas e demoram a serem levadas à decisão do plenário da comissão especial, o relatório final. Então, esse é o grande problema. Não é aqui no plenário, nem é no plenário da Câmara, nem no plenário do Senado. Então, nós temos que rever essa questão da tramitação das medidas provisórias lá nas comissões especiais. Esse é um assunto que está na pauta do plenário também, essa PEC chamada PEC 70, de autoria do senador José Sarney. Deputado, a sua expectativa, o senhor acha que essa PEC pode ser de fato votada? Existe, pelo que o senhor acompanha aí da tramitação das medidas provisórias até agora, uma necessidade de revisão desse trâmite? Olha, eu acho que a medida provisória, quando foi criada, não tinha nenhuma regulamentação. Você tinha todo o tempo, ela podia ser renovada. E isso gerava até uma interferência mais direta do Executivo sobre o Legislativo. Ela já vem sendo regulamentada ao longo dos tempos e essa iniciativa PEC 70 aí, ela vai ser discutida. Eu acho que nós temos que discutir porque também existem necessidades que o governo tem urgência e o assunto é prioritário, como foi a reforma administrativa, e nós passamos aí um tempo sem conseguir discutir da melhor forma essa medida. E essa semana ela volta para o Senado e nós não temos nem condições de querer aprimorar, porque se você for mexer nela, ela vai caducar e aí nós voltamos a um status quo anterior, que não é interessante para o Brasil. Então, acho que tem que discutir, mas como o deputado Hildo Rocha falou, nós temos que fazer uma tramitação mais rápida. Desde que chegue, a gente tem que ter prazos que agilizem, que dê para estudar mais todos esses assuntos. Rapidamente, em relação às outras medidas provisórias, o senhor faz alguma aposta de alguma outra votação essa semana ainda? Não, eu acho que não. Eu não costumo apostar. Eu acredito, sim, que a gente tem que trabalhar pela sua aprovação, quando ela for de interesse, para interesse maior. E o Congresso, e principalmente a Câmara, eu trabalho aqui, tem pautado a importância e dado a sequência lá. Algumas vezes demora mais, mas acredito que nós vamos conseguir aprovar para nenhuma delas vencer pelo prazo. Eu acho que vencer pelo prazo é uma derrota para todos nós. Tá? Deputado Hildo, antes da gente encerrar rapidinho, eu queria só uma informação sobre o PLN 4, que o senhor relata lá na Comissão Mista de Orçamento. Como é que ficou essa questão desse crédito suplementar para uma série de programas, entre eles Bolsa Família, que sem esse recurso pode correr o risco de ser aí interrompido já no mês que vem, é isso mesmo? Por culpa do próprio governo. Até hoje, o Ministério da Economia não passou as informações que foram solicitadas pela Comissão Mista de Orçamento. Amanhã completa um mês, apenas uma folha que eles precisam responder. Quanto que realmente o governo federal vai precisar de emitir título da dívida. E até hoje eles não responderam. Então, por culpa do próprio governo, talvez o PLN venha criar obstáculos ao governo. Deputado Coronel Armando, o senhor está acompanhando esse assunto também? Como é que estão essas questões desses recursos, da necessidade desse recurso suplementar? Olha, eu acredito que existe necessidade de recursos suplementares, não só nessa área, em todas as áreas, mas a área de assistência social, ela é prioritária e eu acredito que o governo vai dar uma resposta em tempo para que a gente deixe de atender um programa tão importante para o Brasil. Deputado Coronel Armando, deputado Hildo Rocha, obrigada pela participação de vocês. A gente volta então ao estúdio com a Vera.